Mais uma quinta-feira estou por aqui para falar de Jesus, maravilhoso e poderoso, e ver o seu maravilhoso recado ao nosso coração, por meio de Daniel, profeta do Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Daniel, esse jovem profeta, e do versículo 6, nós meditaremos aqui, de 1 ao 8, e veremos o que nós possamos tirar para o nosso coração, para a nossa vida contínua, para o nosso dia de hoje. Porque Daniel, Deus guardou. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus guardou. Esses reis, essa nação, esse povo, Deus também guardou. Mas hoje nós estamos nesse dia 19, nessa quinta-feira do mês de fevereiro de 2026, do século 21, meditando na palavra de Deus, e possamos tirar para a nossa vida contínua o que Daniel fez e teve graça ali diante de Deus. Vamos ler esse 3 versículos, e se for o além, vamos mais até outros, mas meditaremos nesse versículo. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O versículo 7: e o chefe dos eunucos lhe propôs outro nome, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias o de Abednego. Versículo 8 diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então nós já podemos tomar aqui base nessa palavra. Esse jovem era judeus, e por motivo eles foram levados para a Babilônia. Qual foi o motivo desse jovem ser levado para a Babilônia? Porque Judá pecou contra Deus. Judá, ele não obedeceu a palavra, e Deus deu a eles esses castigos. Eles foram saqueados, pegou eles na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Daniel, aleluia, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens ali de famílias real, jovens prudentes, foram levados e entregados ao rei, porque eles foram escolhidos para servir ao rei ali naquele palácio. E Daniel tinha uma cultura diferente dos babilônios. Daniel era cristão
em Jesus, em Deus. Ele estava vivendo a sua vida em obediência ao Senhor Deus. E ele foi levado, muitos jovens, para a Babilônia. E eles foram escolhidos para servir o rei da Babilônia. Quando ali chegaram, o rei determinou que o chefe dos eunucos separasse, cuidasse. E ele determinou o alimento desse jovem. Era a mesma comida, a mesma bebida que era servido no palácio, na mesa do rei. O rei tinha sua cultura diferenciada lá. E Daniel servia a Deus na santidade. E Daniel, quando se viu ali, naquela prisão, naquela casa, ele viu que estava precisando muito mais de Deus naquela hora, porque ele era um jovem que estava longe da sua cultura, da sua cidade natal, em outros lugares, em outros palácios, muito jovem, na mão de inimigos, adversários, mas ele tinha Deus como seu aliado, ele tinha Deus como seu protetor, e ele sabia que para agradar a Deus, ele tinha de estar na santidade, e era difícil ali naquela localidade ele, por conta própria, buscar seu alimento. Seu alimento vinha determinado pelo rei, e ele sabia que aquele alimento não era bom para ele, porque aquele alimento era de um povo de outra cultura, oferenda a outros deuses, outra forma de adoração, e ele não quis se contaminar. Aí ele coloca no seu coração, como diz aqui o versículo, aquele jovem de Judá, que o chefe do eunuco ia dar um nome para cada um deles. Eles não iam ser chamados pelo nome que foi registrado na sua cidade, diante do seu Deus, conhecido pelos judeus, mas Elias dá um nome que era tirado ali da cultura babilônica. Mas Daniel não ia se complicar por essa mudança de nome. O importante é a sua vivência. O importante é a sua fé. É não se contaminar. E o que ia contaminar a Daniel, Ananias, Misaías e Zacarias era o alimento e a bebida que eles via que não era do agrado deles nem de Deus, porque eles tinham uma cultura diferente. Mas eles escolheram o alimento saudável,
um alimento oferecido ali pela natureza, orgânico. São vegetais, verduras, as batatas, fruto da terra. E ele chamou ali o chefe dos eunucos, que tinha já colocado o nome deles de Beltesazar, Sadraque, de Mesaque e de Abidnego. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar foram os nomes batizados na Babilônia para seguir a Babilônia. Por isso que nós vemos muito aí o mundo batizando o nome de pessoas de acordo com a cultura mundana, para que aquelas pessoas sejam conhecidas na mídia, conhecido por aquele nome levado a deuses. Mas uma coisa era a cultura babilônica mudar, a outra coisa era ele se contaminar. E Daniel, ele tinha um grande futuro, e ele já tinha visão desse futuro, porque com Deus sempre nós temos um bom futuro. Obediente a Deus sempre temos visões, futuros. Mas se nós se contaminar com os manjares dos reis, dos líderes ou dos ídolos da terra, aí muda a situação. Quando Daniel colocou no seu coração, como diz o versículo 8, que ele fala que Daniel assentou, colocou no seu coração que não queria se contaminar, não queria comer a comida do rei, que hoje muitos querem comer a comida dos ricos, dos ídolos, das pessoas que são granfinas. Tem umas comidas chamadas de caviar, chamadas de comidas, canhas, camarões, essas comidas de luxo. E as pessoas muito se entregam ao mundo por uma simples comida, trocando as suas bênçãos, a sua primogenitura pelo prato, que nem Saul, que trocou as suas bênçãos pelo alimento. E no alimento muitas vezes vem a forma de oferenda, que é levado a eles agradecer a deuses, porque eles recebam de deuses a bondade, a riqueza. Daniel, ele tinha uma cultura judaica, tinha uma cultura do Deus vivo, o ensinamento do Senhor. Aleluia. E se nós hoje pegar essa mesma qualidade desse jovem e assentar no nosso coração de não querer se contaminar com a prostituição, com a mentira, com a malícia, com a inveja, com esses pratos servidos pelo mundo. Porque esses pratos que o mundo hoje oferece são contaminados. Diante dos olhos parece bom, mas depois é frieza, tristeza e queda, e distanciamento de Deus. Mas quando o homem, ele entende que está em outra localidade, em outra cultura, em outro canto, ou seja, onde as pessoas têm um prazer da carne, têm um prazer mundano, e eles
não pode sair dali, mas eles vão orar. E esse versículo é bom para nós entender o que nós deveríamos colocar no nosso coração pela fé. Colocar a certeza que Deus vai lá na frente dar vitória. Lá na frente, Deus vai nos honrar. E já começa o homem ser honrado e ser respondido por Deus, quando ele também começa a honrar, quando ele começa a usar a fé dele totalmente no Senhor. Hoje, se nós honrar a Deus, evitando a contaminação mundana, evitando a forma que vem aí diante dessas tradições das igrejas, das pessoas, porque, aleluia, muitas vezes na igreja aprendemos tradição, a gente é tradicionista, mas quando nós andamos pela fé, comemos pela fé, oramos pela fé, isso mostra que nós entramos naquele versículo que diz que o cristão viverá pela fé. E ele faz as obras de Deus para que elas confirmem a sua fé. Porque a fé sem as obras é morta. E as obras anunciam a fé. Então nesta noite, peça a Deus a sua misericórdia. Nesse mesmo assunto que Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, que era luxúria, que era coisas, banquetes de rei, que era vaidade, porque o rei sempre anda em vaidade. Ele quer o melhor, ele quer obediência com ele quer adoração para ele quer o melhor da terra, porque ele se acha um Deus, um semideus, ele acha que tem poder para mandar, para ter direito a tudo. E Nabucodonosor era um rei dessas qualidades. E esse, quando o jovem estava lá, para trazer para nós hoje uma maneira de nós também ser ouvido por Deus, ensinando como Deus nos responde, porque Deus não responde só porque a pessoa está na igreja. Deus só responde quando o homem faz que nem Daniel fez, colocar, assentar no seu coração a não se contaminar. E significa que Daniel vivia no templo se santificando, adorando, separado para Deus. Mas ele estava na Babilônia, mas ele não queria se contaminar com os babilônicos, com os manjares da Babilônia, com a forma da vivência ali dos babilônicos. Ele queria continuar a vida dele separada do pecado, porque ele tinha um compromisso com Deus, em adorar, em falar com Deus. E Daniel nos ensina a maneira de nós ser respondido, a maneira de nós ser abençoado. Daniel dá exemplo, esse jovem dá exemplo. E se nós observar o exemplo deles, com toda certeza, nos nossos dias difíceis de hoje, porque eu creio que esse dia não era fácil para Daniel, não era fácil para Ananias, não era fácil para Misael, não era fácil para Asaías. Eram dias que eles iam meditar, porque ele estava preso na Babilônia, ele estava
fora dos seus territórios, fora da sua cultura. Ele estava na mão de reis da Babilônia, mas eles mesmo assim não iam desprezar a fé, desprezar a santidade. Cada vez mais eles entenderam que precisavam de Deus, de ser fiel a Deus, de andar e estar com Deus. Não importa onde nós estivermos, Deus vai nos ouvir através da nossa fé, através da nossa forma de honrar Ele, através, aleluia, da nossa obediência à sua voz, sua palavra, os seus mandamentos. Não adianta nós querer, aleluia, fazer nossas vontades, orar de dia, orar de noite, jejuar, e não ser obediente aos mandamentos, e não ser obediente à vontade de Deus. Com certeza não vamos ser explodidos. E a nossa forma de ser agraciado por Deus é se nós permanecer fiel a Ele, aonde nós estiver, qualquer território, seja aqui no nosso tempo de hoje, lá nos trabalhos, lá nos locais onde estão os ímpios, onde estão as pessoas de culturas diferentes. Não é a cultura deles que vai mudar a nós. Se nós formos fiel, permanecer na santidade de Deus, aonde nós estiver, nós seremos guardados, nós seremos respondidos por Deus, porque Deus honra aqueles que Ele honra. Deus abençoa aqueles que andam pela fé, que come pela fé, que anda pela fé, que vive pela fé, faz um culto pela fé, adora a Deus pela fé. Aí o Senhor vai honrar, porque nós tomamos por base essa passagem desse jovem. Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, meu amigo, minha amiga, companheira, se você sentar no seu coração essa fé de adorar, de glorificar a Deus, em não querer se contaminar com as formas mundanas, com as coisas que, mesmo que seja alimento, mesmo que seja algo que venha trazer a você algo, aleluia, que enche ali o seu estômago, porque aqui era o alimento que ia para o estômago desses varões. Mas muitas vezes tem coisa que vai entrar no nosso estômago, contamina pelas suas oferendas, contamina pelas suas avarezas, contamina pela seu forma de oferimento a quem você, aleluia, ofereceu. Muita coisa que é para a luxúria, para o manjar, para as coisas do mundo, para Deus do mundo, qual hoje nós vemos que Daniel não quis o manjar, não quis a bebida, que era o vinho do rei, porque ele não queria se contaminar. Aí o rei dizia: como é que tu se contamina com o vinho? Como é que tu se contamina com o alimento? Meus amigos, vamos olhar verdadeiramente para cada ídolo dessas passagens de, aleluia, que aqui mostra o manjar era do rei. O rei era aquele da Babilônia, servia a deuses diferentes. Suas coisas, sua comida, tudo era oferenda aos deuses que não era o Deus de Daniel. E Daniel disse: eu não quero me contaminar, eu quero ir pela simplicidade, vegetais, os alimentos orgânicos, lá da terra ali do, aleluia, do plantio. E o rei
aleluia, tinha determinado que o chefe dos eunucos desse comida boa, desse a bebida boa, para que eles tivessem uma mudança de boniteza, porque o que resta para este mundo, para as pessoas, é se alguém é bonito, se alguém é famoso, se alguém está bem estruturado, se alguém que fala bonito, canta bonito. O que importa não é a adoração, o que importa é o manjar de oferenda para o prazer da carne, e isso tudo vai manchando, vai contaminando a fé daquele cristão, daquela mulher cristã. E Daniel, ele é um exemplo de servo de Deus, porque ele estava num lugar difícil, mas ele estava se preparando para enfrentar a dificuldade que vinha, as acusações que vinha, as afrontas que vinha, a inveja que vinha, os espíritos de contenda que ia se levantar, porque eles com certeza ia ter as afrontas, como a Bíblia mostra que eles tiveram, por ele ser fiel, por ele ser diferenciado, por ele ser pessoas, aleluia, que serviam um Deus verdadeiro, puro e santo. Porque ser cristão não é só a gente fazer uma forma de adoração. Ser cristão verdadeiro é resistir o mal, é resistir as oferendas, resistir os pratos que esse mundo tem oferecido, as facilidades que o homem muitas vezes tem no meio de mentira, no meio de vaidade. Muitas vezes ele se contamina com coisas poucas, que nem um alimento, que nem uma bebida, muitas coisas que são vaidade do mundo. Ele se contamina porque Deus não aprova as vaidades do mundo. E Daniel lutou no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Pois alguém desse jeito, o maligno usa logo o coração do ímpio dentro dos irmãos fracos e diz: esse irmão quer ser melhor, quer ser mais puro que os outros. Não, faça por si, busca a sua forma de santificação, de purificação, busca a sua fé, busca a sua maneira de agradar a Deus, busque um momento de colocar no trono de Deus ali uma oração levada pelo Espírito Santo. Busca a santidade em Cristo, porque vai precisar lá na frente. Você vai precisar que Deus ouça a sua oração. Não é todas as orações que Deus vai ouvir. Ele vai ouvir aquele que exatamente faz que nem Daniel, honra no momento até mesmo de uma forma de alimentar, porque ele não quis se contaminar, porque o Deus que ele serve é um Deus de santidade, é um Deus de honestidade e perfeição. Daniel disse para o chefe do eunuco: me conceda a não me contaminar com o manjar do rei. E o chefe do eunuco disse: Beltesazar, porque ele já tinha mudado o nome de Daniel, eu tenho medo, porque o rei determinou esse alimento, porque daqui a uns dias ele vai te chamar, te levar a sua presença,
e ele vai olhar para o seu rosto, para a sua fisionomia. Se ele encontrar tristeza, quem perde a cabeça sou eu, quem vai entrar na morte sou eu. Daniel, não se preocupe, vamos fazer aqui, aleluia, um prazo de 10 dias, com alimento que não é do rei, mas dos vegetais. 10 dias você vai ver a diferença. E se depois desses 10 dias nós não tiver diferente dos outros, jovens, siga como você quer. Daniel tinha determinado uma fé. Daniel determinou no seu coração que Deus lhe respondia, que Deus dava vitória, que Deus ia lhe honrar. Ali Deus, como diz aqui a palavra no versículo 9, deu Deus a Daniel a graça e a misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus entra, irmão, na nossa causa. Deus entra na nossa vida quando nós honramos Ele. Não importa, porque o nosso compromisso não é com as pessoas, nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso é de servir, nosso compromisso é de honrar, o nosso compromisso é de ser fiel a Deus, colocar nossa fé, e através da nossa santidade em Cristo Jesus é que nós vamos fazer a obra, que nós vamos amar, que nós vamos trabalhar e servir o Senhor, porque Ele vai dando graça diante da nossa caminhada, diante das pessoas, como Ele deu graça a Daniel diante do eunuco. 10 dias ele olhou, e Daniel e os outros 3 amigos estavam com a fisionomia muito bonita, robusta, gordo, e Daniel ali, aleluia, se apresentou para ele, e ele disse: Daniel, bonito tu estás mais do que os outros jovens, vocês 4 venceram, e eu vou tirar o manjar do rei, a bebida do rei, e vou dar para vocês o alimento que você escolheu, para que não se contamine assim com, aleluia, o manjar do rei, e seja fiel ao seu Deus, qual você adora, Daniel. Aleluia! Aí nós estamos vendo a presença de Deus na vida de um homem, aleluia, de alguém que honra a Deus. Aí nós vimos a resposta de Deus, aí nós vimos a graça caindo sobre a vida daquelas pessoas que honram. Mas primeiro vamos colocar o nosso coração de não nos contaminar com as desejos da carne, as coisas deste mundo. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, como Jesus disse. Aqui é o segredo da vitória do cristão, é colocar no coração a não se contaminar. É um segredo. Aprendemos com esse jovem Daniel, na sua educação, em outra localidade, aonde ele estava diante de rei, diante de Babilônia. Mas ele disse: não é porque eu estou na Babilônia, não é porque eu estou nessa outra cultura, que eu vou me contaminar, que eu vou honrar ele. Eu vou honrar o meu único Deus. Aonde eu estiver, eu sou fiel a ele, porque ele é fiel. Em Número 23, 19, o autor lá, que é Moisés, diz: Deus não é filho do homem. Deus não é o filho do homem para que imita, nem o homem para que se arrependa. Quando ele fala por si não se cumprirá, Sadraque conhecia o Deus dele, Mesaque conhecia o Deus dele, Abednego conhecia o Deus dele quando ele estava prestes a entrar na fornalha. Mas ele recebeu os conselhos, porque Daniel se via e sabia e conhecia o Deus que ele servia, e não quis se contaminar. E através dessa santidade de Daniel,
dessa fé de Daniel até os satrápios, até os mágicos, até os astrólogos, até mesmo aqueles que viviam na Babilônia, eles não morreram, porque Daniel se santificou. Lá no capítulo 3 de Daniel, ali, aleluia, quando o rei levanta a estalta e ele chama, que ele tem um sonho daquela estalta, ele chama todos os líderes que estão ali, todos os prefeitos, todos os senadores, todos aqueles que estavam ali na direção de ajudar, de abençoar, de aconselhar, que eram os conselheiros. Ele chamou para que eles ali falassem do seu sonho. Nenhum deles tiveram a condição de entender, porque visões e revelações pertencem a Deus, como diz Moisés lá em Deuteronômio 29, ele diz que o oculto pertence a Deus e o revelado pertence ao homem. E Deus revelou e ocultou ali daqueles sábios entendidos e revelou a Daniel, porque pertencia a Daniel. E Daniel, o homem que recebeu a sabedoria, a dádiva divina, e foi revelado e interpretado o sonho do rei, e evitou a morte dele, dos 3 amigos e dos outros magos que ali estavam. Então vamos entender, para nós salvar nossos familiares de algo terreno, das afrontas do diabo, das coisas malignas. Na nossa oração, se nós servir a Deus com o coração, aleluia, assentado lá dentro, o desejo de não pecar, o desejo de ser fiel, tá? Porque Deus vai ajudar, porque Deus vai dar a força, Deus vai dar o livramento, porque ali Daniel colocou a vontade de não se contaminar, e Deus deu a ele a vitória. Deus esteve com ele para que ele não se contaminasse. Deu vitória diante do eunuco. O eunuco observou e viu que Daniel estava mais bonito, o rapaz estava mais cheio, estava famoso, e ali a vitória foi deles 4, de se alimentar com os frutos da terra, não ali usar o manjar do rei. E tem muitos hoje que se alegram dizendo: eu sou digno de comer na mesa do rei, dos manjados do rei, da bebida do rei, porque eu sou príncipe. São pessoas que não entendem as oferendas, não entendem os manjares que é oferecido, os pratos que o diabo oferece nesse mundo, e entra lá na frente, na colheita, que é a tribulação, que é a luta de contaminação. Eles enfriam a voz espiritual, se afastam da igreja, da palavra, se afastam de Cristo, porque não tiveram a prudência de colocar no coração o desejo de ser fiel e não se contaminar com o pecado, com a malícia. Essa é a palavra de Deus. Deu um esboço aqui do modo, as convicções do seu filho. A Bíblia fala sobre um profeta de Deus chamado Daniel, aleluia, que sabia no que cria e no que ele permaneceria nisto. Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel, capítulo 1, verso 8. Este versículo por si só ilustra o que significa ter convicção bíblica, algo de que cada um de nós precisa desesperadamente
no atuar no mundo corrupto e pecaminoso. Todo pai e mãe precisa de forte convicção, né? Todo pai e toda mãe precisa de uma forte convicção, com sabedoria para incluí-las em seus filhos, né? Daniel teve essa convicção e ele colocou ali, aleluia, naquele tempo, na Babilônia, Daniel, com a sua fé, ele alcançou a vitória para ele, para os amigos e para outros demais ali, sábios, outros demais ali da Babilônia, que escaparam das suas vidas, porque Daniel foi fiel a Deus e Deus deu sabedoria, e ele respondeu à altura ali o rei, dando ao rei a interpretação daquele sonho, daquela imagem que o rei tinha feito. E nós vamos ver que Daniel estava exatamente se preparando também, porque lá na frente ia se levantar uma força maligna que ia querer até destruir Daniel, destruir Sadraque, destruir Abednego, ali consumir os judeus. Porque é assim, irmão, hoje nós se prepara para o amanhã e o amanhã para depois. Vamos se separando do pecado, da iniquidade, vivendo na presença de Deus e vivendo sim, para que quando chegar as tempestades, quando chegar os problemas, doença, nosso coração esteja na paz, nosso espírito esteja convicto da salvação do Senhor, e que nós seja pessoa parada de imediato pelo nosso Deus, o qual nós honramos, Ele nos honrará também. O Senhor é bom e a sua plenitude tem nos acolhido, e é o motivo de nós viver, é porque a sua misericórdia é grandiosa. Observe que Daniel tomou uma decisão antecipada. Ele decidiu o que fazer antes de enfrentar a tentação. Por essas razões, ele exemplifica para nós como ter certeza de que não cairemos nas armadilhas que o diabo aleluia, que o diabo prepara para nós. Porque o inimigo tem preparado muita armadilha, chamado laço do passarinheiro. Ele prepara, mas se nós tiver prudência em ter colocado em nosso coração, antes dela chegar, a fidelidade para com Deus, naquele momento, do lado do passarinheiro, está lá o Senhor, para nos dar livramento, para fortalecer e passar conosco no meio das tentações, das lutas, das tribulações. Deus está lá nos honrando também. Nós vemos que Daniel dá um exemplo. Tomar uma decisão ao longo do caminho, ou conforme as coisas acontecerem, simplesmente não resolverá. Temos a responsabilidade e até o privilégio de determinar nossa convicção, para que, quando estivermos frente a frente com algumas tentações, somos, aleluia, encarregados de ensinar nossos filhos a fazer o mesmo. Desafie a determinarem aquilo em que acredita, sobre os 4 íntegros e aceitos. Quais são eles? Princípios morais, sexo oposto, princípios morais e o mesmo sexo civil, vídeos e navegações nas internet, música. Eles ficarão contentes por você, aleluia, ter dado o desafio de determinar antecipadamente o que farão com cada uma dessas questões. Isso significa nós preparar logo o nosso espírito, logo a nossa fé no Senhor, porque quando essas coisas se levantarem, vierem,
Nós agradecemos aquele que nos ensinou, agradecemos a Deus por Ele nos livrar, porque quando chega essas pesadas cargas sobre os ombros dos filhos ou dos pais, Ele já tem a vitória em nome do Senhor Jesus. Então esta é a palavra que eu determino hoje para o teu coração. Coloque, assente no teu coração a vontade de não se contaminar com os manjares, com as coisas deste mundo. Crendo no Senhor Jesus, seja fiel a Ele, porque Ele é fiel em toda a sua caminhada. Em nome de Jesus, nesta noite eu te abençoo, concluído com esta palavra para você, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.